no dia 19 de abril, é comemorado o Dia dos Indígenas, que antes era chamado de Dia do Índio, mas o termo índio é considerado pejorativo e estereotipado, e segundo os próprios indígenas, ele não representa toda a cultura dos seus povos. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 1995, para garantir o direito aos povos originários. Apesar da importância das comunidades indígenas para o Brasil, pouco se sabe sobre esses povos atualmente. Muito além do que trazem os livros didáticos, muitas vezes ultrapassados, alguns indígenas ganharam as redes sociais e apresentam detalhes das suas culturas atualmente. Para que você conheça um pouco mais sobre os povos, vamos apresentar 5 influenciadores indígenas. Noah Aleph, de etnia Pataxó, Noah se lançou como pintor, mas atualmente se dedica à carreira de modelo internacional brasileira, sendo um dos primeiros modelos indígenas do país, pela Way Model. Ele usa sua profissão para trazer mais representatividade ao seu povo e tem muitos seguidores tanto no TikTok quanto no Instagram. Tucumã Pataxó. De etnia Pataxó, o influencer tem quase 200 mil seguidores no Instagram. Ele é formado em gastronomia pela Universidade Federal da Bahia e apresenta em seu perfil o quadro Saberes e Sabores Indígenas, trazendo um pouco sobre a alimentação e a cultura dos povos indígenas. Além das redes sociais, Tucumã é atualmente um dos colaboradores do Mídia Índia, projeto em que indígenas de diferentes etnias escrevem e divulgam livros para informar a sociedade e abrir debates. Alice Pataxó, sendo de etnia Pataxó, Alice é comunicadora e ativista da causa indígena, além de ser embaixadora da ONG WWF Brasil. A mesma ganhou destaque nacional e internacional por participar da COP26. Ela dá aula em seu perfil do Instagram sobre cultura indígena e indica vários outros influenciadores. Para quem quer entender mais sobre os povos, ela é uma ótima porta. Bena Ticuna. Ela, com seus 12 anos, saiu da aldeia Ticuna e foi morar em Manaus, e precisou aprender o português para estudar. Sofreu muito preconceito, mas se formou em artes plásticas pelo Instituto Dirson Costa de Arte e Cultura do Amazonas. Também se formou em nutrição, mas fez história em 2019, ao tornar-se a primeira indígena a protagonizar um desfile de moda do Brasil Eco Fashion Week, onde lançou as coleções. Em seu perfil fala sobre moda e nutrição. Caí Guajajara. Caí do povo Guajajara, sendo cantora, compositora, atriz, autora e ativista indígena brasileira. Ela que possui 66,4 mil seguidores no TikTok e faz parte do coletivo Azazuru e escreveu o livro Descomplicando com Caí Guajajara. O que você precisa saber sobre os povos originários e como ajudar na luta antirracista. Na sua aldeia, ela fundou o grupo de rap Crônicos, que denunciava nas letras as violências vividas na comunidade. Ao seguir carreira solo, pensou em fugir das questões indígenas em seu trabalho, mas logo percebeu que sua arte poderia fazer alguma diferença. Quando a jovem Eliane Potiguara, indígena e periférica, começou a publicar poemas, crônicas e jornalismo independente, no final da década de 1970, o que hoje é chamado de literatura indígena nem existia. Eliane publicava poemas pôster e cartilhas mimeografadas com suas criações artísticas desde 1979. Um ano depois, saiu o primeiro livro publicado por autores indígenas oficial. O nome do livro é Antes o Mundo Não Existia, de Umuzin Panlon Kumu e Tolaman Kenhiri, membros do povo Dezana. Daniel Munduruku, filho do povo indígena Munduruku, formado em filosofia, com licenciatura em História e Psicologia. Integrou o programa de pós-graduação em Antropologia Social na USP. Lecionou durante 10 anos e atuou como educador social de rua pela Pastoral do Menor de São Paulo. E também autor de várias obras, tendo como a sua mais famosa Histórias de Índio, de 1996. Esse conto é sobre a cultura Munduruku, crônicas e depoimentos sobre as experiências vividas por Daniel no chamado Mundo dos Brancos, além de ter informações gerais sobre a diversidade étnica do Brasil indígena. Graça Graúna, indígena potiguara, escritora, poeta e crítica literária. É graduada, mestre em doutora em letras pela UFPE e pós-doutora em literatura, educação e direitos indígenas pela UMESP. Ela integra o grupo de escritores indígenas. É professora adjunta em literaturas de língua portuguesa e cultura brasileira na Universidade de Pernambuco. Uma de suas principais obras é Tear da Palavra, de 2007. Essa obra sugere o direito de sonhar e construir a vida, e fala também sobre o respeito às diferenças e o direito de cultivar a liberdade de expressão.
Ailton Krenak, indígena da tribo Krenak, ativista do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas. Organizou a Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas e indígenas na Amazônia. É comendador da Ordem de Mérito Cultural da Presidência da República e doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Sua obra mais famosa é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de 2019. É uma parábola sobre os tempos atuais que critica a ideia de humanidade como algo separado da natureza. Aqui tivemos 3 exemplos de literaturas diferentes. Daniel escreveu sobre sua tribo, Graça Graúna sobre sonhar e ter esperança, e Ailton sobre algo atual. Ele diz que estamos desorganizando a vida no nosso planeta e as consequências podem afetar o nosso futuro. Então, esses autores indígenas, iguais a muitos outros, conseguiram publicar seus livros graças a Eliane Potiguara, que basicamente criou a literatura indígena e abriu as portas para que todos pudessem usufruir dela. Bros MCs. Sendo o primeiro grupo de rap formado somente por indígenas, seus integrantes são Kelvin Barbarete, Bruno Veron, Cameron Batista e Charlie Peixoto, onde fazem parte da etnia Guarani Kaiowá, tendo 23 mil seguidores no Instagram. Suas músicas ficam conhecidas por abordar alguns problemas em sua tribo, como a perda de terras, a luta por sua identidade, o preconceito que eles sofrem, alguns problemas mais atuais como o uso de drogas ou vício em álcool, como em sua música mais famosa, Ejuan Jive, onde abordam todos os preconceitos sofridos por ser indígenas. Porém, eles cantaram no Rock in Rio 2021, onde outro cantor com laços indígenas os convidaram para o evento, o Xamã. Nye por Adiafo por amor em rendu faz favor oi men nyande jarapope dai men ajuka she ajerure nyande jarape o morrendo hangwan derape hacherape dai quai vai pa o raça nem a campe o grau da sua maldade dai quai vai para pensar povo contra povo do catu e mopu ande a can de nem nascendo dai aí MC. Ela é um rapper com 50 mil seguidores no Instagram, que cada vez vem mais ganhando destaque. Como em 2018, ela apareceu como revelação no Genius Brasil e melhores videoclipe em sua faixa intitulada Selena. Desde sempre, ela em suas músicas como Redenção e Ressurreição, ela deixa evidentes suas raízes como povo indígena, mesmo tendo nascido no meio urbano. Assim, ela tenta retomar seus costumes, como na tribo de seu pai, o povo Cariri, e com outras etnias indígenas, como fez em seu álbum O Ritual, onde em algumas partes das músicas do álbum dá para perceber instrumentos indígenas, além de letras que ela fala sobre suas raízes. Assim mostra que seu povo não faz só músicas com estereótipo de anos atrás, e podem fazer algo tão bom quanto as de agora. Caça e caçadora, dor e curadora. Dores são professoras, correr não é escolha, o que aprendi não foi à toa. Caça e caçadora, dor e curadora. Dores são professoras, correr não é escolha, o que aprendi não foi à toa. Tropeço em peças pensadas, montadas pelo próprio eu, mapeando caminhos onde o que eu era se perdeu. Em meio à incerteza, coloquei minha carne à mesa e pergunto a mim mesma como você se atreveu a rasgar. O escritor Wesley Amaral dos Santos, com 5 mil seguidores no Instagram, descendente de Tupinambá, após visitar seu avô que é um indígena, ele falou que ficou tocado pela sua ancestralidade, pela história, pelos seus costumes e sentiu na pele o que é a causa. Então, após isso, começou a cantar sobre suas pautas indígenas, como a invasão de outros povos do seu território indígena, como em sua música Grito Ancestral e em Caos Indígena. Ele fala sobre caos que é por conta da sua ancestralidade do mesmo. Xamã. Mesmo nós sabemos muito pouco sobre sua ancestralidade com o povo dele,
Ele possui traços indígenas e até seu nome é por conta disso. Pouco se sabe sobre isso, pois até em suas músicas ele não mostra tanto esse seu lado e por esse motivo muitas pessoas nem sabem sua descendência. Porém, ele poderia ajudar a quebrar os estereótipos de sua etnia, já que com a influência que ele tem hoje, tendo 7,6 milhões de seguidores no Instagram, ele poderia ajudar a ter essa quebra. Karen Maracaia é uma grande divulgadora da culinária indígena brasileira e busca utilizar produtos cultivados em sua aldeia, que pertence à tribo Terena. Esta profissional da culinária nasceu em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Ela foi a primeira chefe indígena a participar do MasterChef. Nas suas redes sociais, ela mencionou que estava muito feliz em poder divulgar sua gastronomia mãe e que um dia ela sonhou entrar por aquela porta e falar da cultura e da identidade do povo dela. Restaurante com foco em comidas indígenas, fundado por uma chefe da etnia Sateré Maué e um antropólogo do povo tucano, faz sucesso em Manaus. Segundo os donos do estabelecimento, Clarinda e João Paulo, o Biatuí vai além do conceito de restaurante tradicional. O espaço oferece uma rica imersão cultural e um cardápio para alimentar o corpo e a alma. Localizado num casarão antigo do Centro Histórico de Manaus, todos que trabalham no local são indígenas que receberam treinamento profissional, tanto a equipe de salão quanto de cozinha. Além de oferecer apenas comida de origem indígena, eles também oferecem opções de comidas industrializadas que estão se tornando cada vez mais comum entre as tribos. Passados quase 40 anos da eleição de cacique para a Câmara, tribos de todo o país elegeram 213 vereadores, 10 prefeitos e 11 vice nas últimas eleições. Nesse intervalo, os povos indígenas nacionais ficaram sem representante no Legislativo Nacional. País afora, porém, comunidades originárias conseguiram emplacar representantes. A eleição municipal de 2020 terminou com o pleito com o maior número de vitórias de índios. Segundo a PIB, as campanhas vitoriosas em 2020 representam um aumento de 17% em relação aos cargos conquistados 4 anos antes. Dos vereadores indígenas mineiros, a representante dos povos Krenak, Machacali, Pataxó, Chacriaba e Chucuru Cariri. Jair Chacriaba recebeu 53,7% dos votos. Ele crê que os povos originários precisam ser incentivados a participar do processo eleitoral. É preciso que os órgãos públicos estaduais, federais e municípios conscientizem as pessoas, principalmente os indígenas, de estarem dentro da política. Vivemos em um país democrático onde os cargos públicos são abertos a todos, mas ainda há grande receio dos povos indígenas em enfrentar esses cargos, até mesmo por ainda existirem certos preconceitos. Temos que quebrar os tabus, diz. Jair Cavalcante Barbosa mora na reserva indígena Chacriaba com a esposa e os filhos. Ele é graduado em matemática, mas largou a sala de aula há 8 anos para abrir uma mercearia na aldeia. Segundo ele, 70% da população de São João das Missões é indígena e a maioria vive do auxílio Bolsa Família. Como prefeito, Jair Chacriaba pretende buscar alternativas para gerar emprego. A maior violência contra os povos indígenas é a destruição de seus territórios. Segundo a CIMI, um novo modelo de esbulho possessório das terras indígenas está sendo praticado atualmente no Brasil. Trata-se de um modo renovado de apropriação das terras indígenas, que é ainda mais agressivo na violação de direitos dos povos. O imaginário das pessoas não acredita que existam indígenas que são LGBTQ. É o que afirma o indígena, homem gay e um dos fundadores do coletivo Tibira. Ele também comentou que eles sofrem duplo preconceito. Então é muito importante falar sobre isso porque muitas pessoas pensam que não existem indígenas que são LGBTQ e é fundamental tirar esse pensamento preconceituoso e colonial da cabeça das pessoas.